Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Esse é o Café com Política, nosso encontro semanal para discutir a política nacional, local. É a edição 105. Eu sou o economista Reinaldo Caféu, sempre comigo aqui na bancada, o jornalista João Jabur. Bom dia, João Jabur, bem-vindo. Obrigado, Caféu, bom dia a todos e a todas. Hoje o Kleber Santos, aí, com compromissos profissionais, não está conosco, o Ricardo Bizarra também conosco. Bom dia a todos. E recebemos o ex-prefeito, o engenheiro Antônio Iso Filho, afiliado atualmente no partido Agir. Bom dia mais uma vez, Iso, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia, Ricardo, bom dia, Jabur, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Iso, vamos direto ao ponto, né? Falar de política, né? Quando a gente divulga aqui o programa, né? A gente faz um banner, você deve ter visto isso, né? E a gente coloca nos grupos. E nós tivemos uma reação de amor e ódio, né? Exato. O que se explica isso? Existem os seus admiradores, mas tem aqueles que acabam dizendo, olha, de novo o Iso, né? A gente acaba sendo às vezes elogiado, criticado. Como é que você recebe esse tipo de reação da população? Com tranquilidade. Eu entendo que na medida em que a pessoa conhece verdadeiramente os fatos, é impossível que ela fique contra, porque realmente ela compra a versão que foi dada à época e que eu estou lutando até hoje para demonstrar exatamente ao contrário. Quer dizer, há um entendimento da tua parte que houve um exagero nas condenações e que a sua inocência seria real, e com isso quem conhece um pouco o seu histórico entende que muda a imagem, é isso? É exatamente isso. Perfeito. Jabur? Quando se fala no Iso, principalmente nessas épocas de eleição, Iso, Caféu, ouvintes, fala-se sempre numa dúvida, coloca-se sempre uma dúvida. O Iso é candidato e pode ser eleito, né? Por conta de todo o histórico dos problemas do judiciário, de problema político também, mas principalmente de dúvidas em relação à sua elegibilidade, à sua capacidade de se eleger. A gente sabe, Iso, que nós temos dois momentos para uma candidatura. O primeiro momento, que é quando se verifica as condições de elegibilidade, você tem que ter a quitação eleitoral, domicílio eleitoral, filiado a partido político, enfim, me parece que está tudo certo nesse aspecto, né? Tanto que você coloca a sua candidatura e pode ser e deve ser talvez aprovada na convenção em julho, né? E depois um segundo momento é quando, a partir do registro da candidatura, é quando eventualmente, se provocado, talvez, o Ministério Público Eleitoral vai verificar as condições de elegibilidade. De fato, as condições jurídicas, se tem alguma pendência ainda daquele período que você teve que cumprir de inelegibilidade por conta de uma ou outra condenação. Então, é isso que a gente queria esclarecer, deixar claro aqui, né? Nesse momento, eu sei que você tem a quitação eleitoral, que está em condições de ser candidato, de ser eleitor, mas a dúvida é, você pode ser eleito também? Eu posso votar e ser votado. Eu tenho de ter aprovação por parte deles até o dia 6 de agosto. No entanto, o advogado me garante que... Porque também já se vão 25 anos aproximadamente, né? Essa punição, que quando ela existe é em torno de 8 anos, eu já estou com o triplo do cumprimento dessa suspensão. Agora, então, somente no momento então da documentação efetiva é que vai ter. Exato. Mas hoje você se coloca como um pré-candidato a prefeito. Estou pré-candidato. Já tem uma preferência por um vice, já está em negociação, vai ser do próprio partido. Fala um pouquinho da história do Agir, né? Que a gente conhece muito pouco do Agir. Na realidade foi o partido que sobrou. A candidata, a atual prefeita, ela está com 6 partidos, ela, o pai e a família em geral, e com esses 6 partidos, o Raul tem o Podemos, o PT, Então, na verdade, essa história de partido virou uma dificuldade adicional, porque
muitas pessoas às vezes dificultam, né? Nós temos, inicialmente o candidato a vice seria o Barbosa. Nós chegamos a conversar com o Raul, que é do Podemos. Ele ficou de pensar, de avaliar com o partido, e temos uma conversação em andamento com outro partido que ainda não deve definir entre hoje e amanhã alguma coisa nesse sentido. Ô Iso, e em relação ao fundo partidário, o Agir tem um montante expressivo, porque é uma campanha que hoje, né, diferentemente do teu período lá atrás, havia também uma necessidade de recursos, mas usava muito na campanha em rádio e TV, e hoje tem espaços em redes sociais, você tem todo um trabalho diferente de marcação de território, então o modelo, né, de gestão financeira agora mudou por completo em relação àquilo. Como é que é o recurso para sustentar uma candidatura? Não, o Agir não tem praticamente... Bom, recurso deve ter alguma coisa, mas não conversamos, não fomos ainda a São Paulo para verificar isto. Em termos de televisão tem muito pouco, tem aí em torno de, sei lá, 30, 40 segundos. Vai ser uma campanha do Enéas. Vai ser uma campanha. Meu nome é Iso. Meu nome é Iso. Na realidade, eu estou apostando exatamente na divulgação que eu possa fazer nos bairros. Vai ser uma campanha. De primeira a gente fazia a campanha do Tostão contra o Milhão. Agora, atualizando, seria uma campanha do Tostão contra o Bilhão, né? Visto que a estação de tratamento a drenagem das nações está inflacionada. 3 bilhões e meio de reais. Então, tá bem inflacionada, né? Mas eu diria para você que é uma luta do Davi contra o Golias. Mas eu tô tão confiante pela receptividade, pelo retorno do Face. Eu estou muito confiante de que, digamos assim, seria páreo para a atual prefeita. Existe também a possibilidade para melhorar o tempo de televisão, de rádio, de se juntar a outros partidos, né? Você teve uma conversa com o Raul do Podemos. Aliás, eu queria saber se essa conversa ainda permanece, se ela pode evoluir, e se há outros partidos, porque partidos menores que não despertam tanta atenção de quem já tem poder na política, eles ainda podem ter uma disponibilidade para alianças, né? Como é que está esse quadro? Não, pode. Esses partidos menores, praticamente quase todos estão gravitando com a administração. É bem verdade que muitos candidatos que estão nesses partidos, ou até em partidos maiores com a prefeita, têm nos procurado. A gente está levando com um pouco de prudência, porque a hora que a candidatura estiver posta efetivamente, eu acredito que nós vamos ter novidades. Ela vai ter dificuldade de agregá-la. E o Raul, dá para prosseguir na conversa? Ou... Não, nós estamos. Eu só estou aguardando a resposta dele. É óbvio que tem um outro partido também relativamente bom, que pode somar conosco, e se o Raul não tiver a disponibilidade para somar, em termos de vice ou a discussão de alguma coisa nesse sentido, aí com esse outro partido nós fecharíamos. Você não seria vice do Raul, no caso? Isso não está cogitado, né? Não. Eu acho que é a minha última participação no processo. E se eu puder disputar a prefeitura, porque eu acho que eu tenho plenas condições de ganhar, eu estou sentindo, eu tenho saído, eu tenho sentido isto. Eu não iria partir para uma aventura se tivesse alguma dúvida, né? Mas acho também que essa disputa seria a minha última.
E, portanto, preciso esclarecer uma porção de coisas aí que ficaram mal contadas. Então, precisa contar de maneira correta. A campanha é uma oportunidade. É uma oportunidade. Bom, estamos aqui no Café com Política. O nosso entrevistado e convidado de hoje é o engenheiro Antônio Izzo Filho, que está no Partido Agir e é pré-candidato a prefeito. Falando um pouco dessa aceitação da população, eu estou aqui fazendo minhas contas, né? Minhas filhas não eram nascidas quando você foi prefeito, e hoje elas têm 27, 28 anos, 29, não te conhecem. Uma série de eleitores teus já está lá com mais de 80, alguns faleceram. Como é que é atrair esse público que se renovou depois desses 25 anos que você está fora da política? É verdade, na área em que eu priorizei a atuação no primeiro e no segundo mandato, existem aí pessoas que não são daquela época, da minha época, mas que os pais, a família, eles atualizaram essa conversa em casa. E eu tenho recebido muita adesão. Num bate-papo que nós fizemos num bairro bem distante aí, eu fiquei impressionado com o número de pessoas mais jovens que participam no Jardim Manchester. Sim. Que participaram da conversa. Foi assim impressionante. Inclusive o interesse deles com relação ao que foi feito e o que pode ser feito em relação àquela região da cidade, em relação ao emprego, etc. Bom, temos aqui algumas manifestações. O Antônio de Pádua de Piratininga diz que se saúda porque deu aulas de física para ele, né? Ele participa diariamente. O Edio também ali da UCDL, ele manda um abraço, né? Diz que é seu amigo. E o Marivaldo pergunta quantas obras na sua gestão foram iniciadas e terminadas naquela época. Só um resumo aí do que foi realizado. Eu não saberia dizer assim, Café, exatamente o número, mas eu procurei atuar em todas as áreas. Na saúde, na educação. Eu peguei uma saúde que veio do Tuga, com o Davi, secretário da Saúde. Depois, Davi Capristano. Depois eu dei continuidade com a Cidinha Pimenta, a doutora Aparecida Pimenta, e foi um trabalho bom. Inclusive, que hoje algumas coisas estão abandonadas, tipo o pronto atendimento infantil, o pai, hoje virou um depósito de caixa de papelão e as crianças sendo atendidas lá na Bela Vista e no Geisel, mas junto com os adultos, aquela espera, aquela confusão. Eu estou achando, isso é minha opinião, que está faltando um pouco de comando. A coisa está andando naturalmente, mas sem comando. Essa quer dizer, é uma percepção que eu tenho. Vamos transformar a palavra comando em gestão. É isso. Vamos contextualizar, né, para justamente os ouvintes e mais internautas jovens. mais jovens que talvez não se lembrem ou não saibam. O Izzo teve um primeiro governo que foi a partir da eleição de 1988, foi até 1992, né? 89, 90, 91, 92, o primeiro mandato. Exato. E foi eleito para um segundo mandato, até mesmo em função dessas obras, né? Duas obras marcam muito a memória das pessoas, uma o Calçadão, a outra o Sambódromo, que é outra obra que está abandonada aí, né? Também. E que foram na sua primeira gestão. Depois da segunda gestão, você foi eleito em 1996, e passou a governar em 97, 98 até 99, né? 99. Aí teve todos os problemas lá políticos com Câmara e jurídicos, etc. E esse governo não chegou até o final. Então, as pessoas marcam muito, e eu acompanhei essa trajetória, estava no início da minha carreira também, pela capacidade de realização e de visualizar a infraestrutura da cidade. Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre exatamente isso. O que é que mudou, ou o que não mudou, na verdade, de lá para cá? Já se vão 30 e tantos anos, quase 40 anos, e se discute justamente isso hoje, né? Infraestrutura, drenagem urbana, Nações Unidas e etc., tratamento de esgoto,
esgoto, e entre outras, captação de água, que nós estamos vivendo um problema sério nesse momento. E nessa esteira, né, Jabur, um posicionamento teu sobre a concessão ou não, né? Eu acho que é um Isso. bom momento para a gente assunto. entender qual seria o seu posicionamento, se segue com o DAI e termina a obra, se concede ou não concede, enfim. Então, começando por esse último aí, Café, eu sou contra a privatização. Sou absolutamente contra, não agora, já desde antes. Na minha época já havia proposta para privatizar, sou contra privatizar. Eu acho que o Estado, aliás, era até do partido que eu pertencia no começo, lá da social-democracia, né? Eu acho que o Estado deve intervir em alguma coisa para não ficar um capitalismo selvagem que só se tira vantagem e não oferece nada para a população. Então, agora eu vejo de uma outra maneira, pela justiça social da igreja. Eu vejo dessa maneira. Eu evito usar direita e esquerda, mas eu tenho um posicionamento muito claro, sei o que eu quero. Falam do PAI, do Sambódromo, como obras que foram importantes, e eu acho que realmente foram. O PAI, pelo atendimento à criança, né, os núcleos de saúde, as UPAs que estavam começando a chegar naquela época, mas todo o cenário já estava preparado. Quando eu entreguei o Meridota, 3.700, 800 casas, não me lembro exatamente quanto, eu já tinha lá um núcleo de saúde que foi ampliado também na nossa época e prestava um bom atendimento. Agora se fala em privatização da saúde, dessas UPAs. Passar para as organizações sociais de saúde. Eu acho que tem de parar de se esconder atrás, delegar poder, quando na realidade é responsabilidade do Estado, no caso aqui o município, de assumir e prestar um bom serviço. Tem de dar a cara para bater. Quando eu atendi o povo individualmente, sem necessidade de agenda, não é porque eu queria aparecer, é porque esse povo me dava um feedback de como estava indo a administração, que secretaria não estava funcionando. E cabia a mim acompanhar. Visitava todas as manhãs núcleo de saúde, eu fazia um roteiro e visitava e cobrava, médico que não cumpria horário, engenheiro que não dava a resposta que era para dar. Então, na minha opinião, está um desmando total. Eu acho que colocar ordem nesse caos, começar a colocar ordem no caos, eu acho que eu tenho condições de fazer isso. Agora, isso seria, então, objetivamente, sobre a estação de tratamento de esgoto, usar os recursos represados e terminar a obra, e o DAI gerenciar o esgoto em Bauru. Exatamente. Esse é o teu propósito. O DAI gerenciar a água e o esgoto, terminar a estação de tratamento. Obviamente que antes de terminar a estação, alguém, não sei se foi a SENAG, eu não me lembro exatamente quem, apontou 1.200 erros. Foi um laudo técnico, na verdade. Um laudo técnico. Que é o que deu, inclusive, munição para uma ação contra a Engenharia, né? Tá demais isso daí. Agora, hoje em dia, se fala em, por exemplo, nós gastamos um absurdo em aluguel. Um absurdo. Nós compramos, que eu digo, o município comprou aquele prédio lá da estação ferroviária lá por 6,5 milhões à época, se eu não me engano. O valor de hoje, uns 20 milhões de reais. Algumas cidades da região ganharam da rede ferroviária federal o prédio. Nós compramos, nós não tivemos a capacidade de fazer porque não é ir pedir dinheiro, você não chega lá e fala, eu quero dinheiro para fazer isso. Não, você tem que chegar com um projeto na mão, dar um rápido histórico, eu preciso disso. Esse
prédio da estação ferroviária, por exemplo, obviamente que preservando a fachada, mas se ele fosse reformado, poderia ter ali umas 2, 3, 4, até 4 secretarias, digamos, o gabinete do prefeito e mais 2 secretarias. Nós gastamos um absurdo em aluguel. Na minha primeira administração, fiz o único aterro sanitário que teve em Bauru, com todas as dificuldades, em que o prefeito Ideide Lima era secretário do governo estadual. Agricultura. E dificultou enormemente na aprovação do EIA-RIMA, etc. Tanto é que quando eu deixei, um mês e meio, 2 meses depois que eu deixei a prefeitura final de 92, em 93 ele começou a colocar o lixo no aterro e colocou durante 20 anos, mais até. E o aterro dando sinais de que estaria completo rapidamente, terminou o governo do Agostinho, entrou no governo Grazeta, aí hoje colocam o lixo lá em Piratininga, quase ninguém fala, mas é um absurdo. Ontem ainda peguei a calculadora e falei, deixa eu fazer umas contas rapidamente. Nós pagamos, Bauru fez um contrato, o último que ele fez, de 7,5 toneladas por ano. Esse último contrato feito, sem os aditivos que virão, sem o transporte, etc., implica em 22 milhões de reais por ano. Jabur, um provérbio antigo: do couro sai a correia. Nós temos de 5 a 7% do dinheiro do orçamento para investimento. O resto é gasto cativo. Se você começa a dispersar esse pouco dinheiro com aluguel, com colocar lixo lá, com o transporte do lixo daqui para lá, com aluguel, nós tínhamos a frota inteira. O Comini, quando nós, no governo Tuga, rompeu com a Santos Monteiro, comprou 6 Vegalix e 6 Cita 6000 e 4 Vegalix. É óbvio que a cidade aumentou, precisa aumentar a frota, precisa renovar a frota, mas esses caminhões hidráulicos, se eles ficarem nesse transporte por rodovia, não tem hidráulico que aguente. É o que acontece. Se você tem 10, 12, 15 caminhões, operam 3, 4, falta lixo aqui, falta coletar lixo aqui, falta coletar lixo ali, porque está faltando alguém que tome conta disso, que faça gestão. Bom, o ISO teve uma gestão na década de 90, teve um período em que ele se ausentou da política por problemas aí de cassação, etc., respondendo inclusive inquéritos policiais, e agora coloca seu nome à disposição. Pelo que ele colocou, ele tem a pré-candidatura, deve ser validada na convenção, depois da entrega da documentação que vai ter a confirmação dele poder participar. E ele já faz um trabalho aí, uma campanha, né, e buscando, né, não a campanha pedindo voto, porque não pode nesse período, mas buscando articulações, procurou o Dr. Raul, enfim, tem todo aí um bastidor. Agora, Iso, o Jabor tinha colocado a questão da infraestrutura, a gente falou do tratamento de esgoto e a questão da drenagem, porque ela é uma questão que vem até daquela época, né? E nós temos aí problemas seríssimos nesse aspecto. E toda vez que vem um prefeito ou um candidato, eu não faço porque precisa de um orçamento. E eu tenho defendido aqui que isso deveria ser muito mais um projeto de Estado do que de governo, né? Faz um grande projeto, se tiver que fazer em 20 anos, cada prefeito de plantão faz os seus 4 anos, você chega lá. Não sei se você pensa da mesma maneira, porque nós temos as Nações, nós temos aqui essa baixada perto do tênis clube, né, que é sempre problemática, nós temos outras regiões também da cidade, os fundos de vale, né? Enfim, tem aí uma série de intervenções que precisa ser feito, e você como engenheiro certamente tem uma solução para isso. Eu entendo que o momento agora, o que preocupa é essa drenagem. Quando digo drenagem da Nações,
mas é a drenagem do fundo de vale, né? Eu entendo que na primeira administração, enquanto secretário de obras, na oportunidade, o grande problema que nós tínhamos em Bauru eram as erosões. Por exemplo, a Praça Palestina, que fica aqui no Jardim América, ela era uma erosão profunda ali, entre naquele núcleo de casas lá do Jardim América, lá embaixo, próximo ao Parque das Nações. Do outro lado da linha é o Parque das Nações. Então, ali nós tínhamos uma erosão muito grande, que foi quando foi equacionada, nós transformamos aquilo na Praça Palestina, e eu acho que é uma das maiores praças de Bauru. Só vai perder quando nós assumirmos novamente e fizermos aqui na Água Comprida, aqui no Sambódromo, na parte de baixo, o maior parque linear de Bauru. Aí vai... Esse é um dos seus projetos. Esse é um dos projetos. Com relação ali no Jardim América mesmo, um pouco para cima da Praça Palestina, nós tínhamos uma enorme erosão. Eles falavam o buraco do Ernesto. Ali acho que não era só uma grande erosão de Bauru, era acho que da região. Nós tínhamos erosão aqui na região do country, tanto é que assoreou, acabou o country. Assoreou o lago e assoreou dali até a Avenida Rodrigues Alves lá embaixo, que ultimamente caiu aquela tubulação e acho que o governo do estado mandou refazer. Que foi na interligação ali, sendo do Distrito Industrial, indo lá para Bauru, Jaú, né? Exato, mas aquilo é fruto de uma erosão antiga, porque o grande problema aqui da cidade é falta de gestão mesmo. Ninguém vai fazer nenhum milagre. O problema é o seguinte, então, eu sinto isso aí lá na minha região, eu moro na Falcão, ali perto da antiga CPFL. Nós temos problema de falta de água constantemente, mas não é só lá, é na Bauru de maneira geral. E, por exemplo, lá no Meridota, nós entregamos o núcleo, entregamos as escolas, a UPA, fizemos 2 caixas d'água enormes na parte mais alta. Agora, aqui no Flórida, quando construíram os prédios ali, no terreno que era das freiras, pegaram água do que já existia. Cadê a contrapartida das empreiteiras? Eu não estou entendendo isto. Cadê a contrapartida das empreiteiras? Estão pegando água do Meridota, agora falta água no Meridota também. Falta lá nos predinhos novos e falta no Meridota. E falta no Chapadão. E falta no Pitagarmes. Então, Bauru é abastecida 40% pelo Batalha. Agora caiu para 26%. 26%. E o restante por poços profundos. 2 comentários. O Batalha, aonde faz a captação da água, é uma lagoa que tem aí de 3,5 metros a 5 metros de profundidade. Na nossa época tinha uma draga constantemente lá, trabalhando lá no... Hoje se aproxima de uma cena bíblica, você vai andar por cima das águas. 1,74 nesse momento o nível da água do Batalha. Da Lagoa. Então, 3,20 seria o ideal para não ter problema. Mas já teve uma profundidade ainda menor do que essa, que possibilitava a pé passar de um lado para outro. Se você não faz a manutenção
Se você não faz a manutenção, vai esperar o quê? Acontecer um milagre de não faltar água? Claro que não. Então esse é um ponto. Um outro ponto. Bauru precisa da interligação dos sistemas. Se não tem essa interligação, qualquer probleminha numa bomba na estação lá de captação, vai faltar água. Antigamente era 40%, agora você está me informando que são 26%. É, porque com os poços que foram, com interligações, o Leandro Joaquim falou ontem, entre 23% e 26%. Vamos chamar de um quarto da população, um quarto atendido. Né? Exato. Uma outra coisa, poços profundos, a gente fazia... Porque o que abastece tudo isso aí é o aquífero Guarani. Começa aqui na Serra de Botucatu e desce embora lá para a Argentina. Com a perfuração de poços de maneira descontrolada, não por parte do município de Bauru, mas qualquer um agora resolve abrir um poço, vai lá e faz. O que está acontecendo? Ela parece que fez 8 poços. Mas o problema não é o fazer o poço, é seguir as normas técnicas. Fez poço que deveria ter vazão de 150, 200 mil litros por minuto. Perfurou um poço na Praça Portugal que não dá 50 mil litros e consequentemente se esgota rapidamente. Resumindo, não atendeu a necessidade. Isso, aliás, existe um estudo recente aí de que os próprios aquíferos onde os poços são perfurados estão dando sinais de estarem exauridos e vai precisar furar mais profundamente ainda, porque tem um limite também, né? Aqui a Zona Sul, a maioria desses poços que o governo abriu recentemente foi aqui na Zona Sul e de fato andou esgotando o aquífero. Enfim, é um estudo que ainda está em andamento, a gente não sabe as consequências. Mas, aproveitando ainda o pouco tempo que temos, estamos fazendo um raio-x do ISO, né? Depois de muito tempo, o ISO sem dar entrevista aqui, vivendo, mapeando, sabendo das ideias dele. De uma forma rápida, ISO, a sua opinião sobre Bolsonaro e sobre Lula, que são os dois polos aí dessa tal de polarização que já domina a discussão política no país faz alguns anos. Sua opinião sobre os dois? Você tem afinidade mais com um ou com o outro ou com nenhum dos dois? Olha, eu já tive mais afinidade com o Lula, não agora recentemente, mas cheguei até a apoiá-lo em eleições que ele perdeu aí. A primeira foi 89. Com o Collor. Com o Fernando Henrique. Fernando Henrique também. Duas com o Fernando Henrique. O Lula era um jurista do Rio Grande do Sul, Bisol, se eu não me engano. Isso. Eles estiveram aqui. João Paulo Bisol. Né? João Paulo Bisol. Eu já tive. Agora, eu acho que o Bolsonaro tem pontos bons e o Lula tem pontos bons. O que mais me atraiu no Lula ultimamente? Eu acho que numa sociedade a gente tem de caminhar como um todo para que possa justificar esse nome de sociedade. A gente não pode uma parte dessa sociedade correr, deslanchar, sair na frente e deixar os menos favorecidos para trás. A insegurança alimentar que estava, etc. Eu acho que isso foi um ponto bom do Lula. Mas o Lula está metendo os pés pelas mãos aí, exagerando em alguma coisa. Eu acho que isso não está certo. Eu acho que o Bolsonaro despertou o patriotismo, eu acho que isso é importante. Agora, como eu disse no começo, viu, Jabur, eu não me pauto mais por esquerda ou por direita, eu me pauto pelo programa, pela Rerum Novarum, pelo programa de justiça social que Leão XIII desenvolveu para a Igreja Católica. Eu me pauto por isso. O Iso, em relação
ao governo do estado, né? O Tarcísio vem exatamente das mãos do Bolsonaro, né? Ele tem, pelo menos por hora, né, aquela imagem também de um homem de infraestrutura. Ele veio desse setor, né? Exato. A gente se lembra no estado de São Paulo, o Maluf, né? Por todas as restrições que o Maluf trazia, ele tinha os chamados malufistas, porque falava, até tinha uma frase, ele rouba, mas faz, né? Era mais ou menos isso que fazia. Como é que você enxerga o Tarcísio? Você acha que é uma liderança efetiva? Você, se eleito, como é que seria o seu relacionamento com ele, com o Kassab? O meu relacionamento, se eleito, seria bom, porque eu vou defender e discutir os interesses de Bauru. Eu acho que o Kassab está exagerando um pouco aqui agora com relação a essa privatização do tratamento do esgoto. Você entende que ele está por trás de todo esse movimento? Eu entendo. E eu acho que ele está exagerando um pouco, mas o meu relacionamento seria bom, porque eu vou exigir o que Bauru tem direito. O que Bauru tem direito. Não iria fazer campanha contra ele, nada. Eu acho que o Tarcísio tem tudo para fazer um excelente governo. Não concordo muito com essa truculência que ele usou ou está usando na Baixada Santista. Eu acho que é meio covardia isso, né? Porque, agora, que precisa dar um ponto final nesse tráfico de drogas lá nos portos, precisa. Acho que é um acerto se o Lula mantiver a Marinha fiscalizando os portos lá no Rio. Precisa dar uma fiscalização nessa fronteira seca enorme que o Brasil tem. É um trabalho difícil, eu entendo, não é para, é como você disse, tem trabalho que não é para um governo, mas tem de começar no governo. Muito bem, nós estamos na reta final, vamos dar um panorama então das pré-candidaturas, até para o Iso poder avaliar, né, como é que tá. Certamente a Suelen vai concorrer à reeleição, né? A gente já percebe uma campanha, vamos dizer, velada, mas já. E o vice dela, pelo menos por hora, seria o Dr. Orlando, né? O que mais que nós temos aí? O Raul mantém a candidatura. Isso, pré-candidaturas então confirmadas, entre aspas, né, da Sueli, do próprio Raul, que você colocou, Clemente Rezende. Com o Meira, né, de vice. Com o Meira de vice. Agora o Iso Filho confirmando a sua pré-candidatura. Então nós temos aí já 4 pré-candidaturas. Nós também tivemos a informação do último final de semana, do último domingo, que o PT decidiu em reunião que vai ter candidato próprio, porém ele precisa discutir dentro da federação, que é com o PCdoB e o PV, se o candidato sair do próprio PT. E essa é a decisão por enquanto. Se sair do PV, o Gazeta seria o pré-candidato. Uma possibilidade. Né? E aí, se ficar no PT, a Estela não é, o Lago pleiteia, mas tem a Yara. A Yara Costa também, exatamente. Seria ali, há uma preferência da ala da Estela pela Yara. Exatamente. E uma outra ala do PT que nunca se afinam, né? Pelo Lago, né? Exato. Então seria. E finalizando, ainda temos a pré-candidatura do Chaides no PDT, que precisa ser confirmada também pelo próprio partido. E a Chiara? E a Chiara está pintando como uma novidade. Aliás, foi ventilado pela primeira vez aqui há 2 semanas atrás no café, não é? Através de uma entrevista com o Caio Kobe. E nós soubemos lá nos bastidores, apurando lá pelo jornal e aqui pelo café, que a Chiara parece que deu o sim dela para uma pré-candidatura, mas dependendo ainda de algumas circunstâncias, principalmente estrutura para a campanha. Agora, Iso, diante desse cenário, é claro, você já teve com a máquina na mão, teve uma oportunidade de um segundo mandato, né? E é natural que quem tem a máquina sai na frente, tem o que mostrar, mas na outra ponta a cidade vive um momento bastante delicado com a Câmara Municipal, pauta travada, projetos importantes, estruturantes com plano diretor, uso e ocupação de solo, a própria tratamento de esgoto. Quer dizer, tudo isso é munição para um grupo de opositores, no mínimo, não levar para um segundo turno, vamos imaginar assim? É essa a leitura que você faz? É essa a leitura que eu faço, né? Porque quando todos colocarem a candidatura e começar, mesmo não tendo tempo de televisão, se ficar só com o Agir, eu entendo que a gente pode levar essa discussão nos diversos bairros da cidade e explicar o que eles já vivenciaram depois da minha segunda administração para cá,
e o que eles poderão vivenciar daqui para frente, dando opção para... E no teu caso vai ter um ponto de comparação, né? Quer dizer, as duas gestões com a dela, né? Diferentemente de quem não assumiu esse cargo, né? Então acho que Exato, aí vai dar um repertório. Eu desafio aí do Rodrigo para cá. O Rodrigo foram 8 anos. 8 anos, né? Antes do Rodrigo foi o Tuga, né? E Nilson Costa. 2 anos o Nilson assumiu a minha administração. Depois foi reeleito, aí foi eleito, né? Depois foi eleito. Em 2000 ele foi eleito. Então foram depois veio 6 anos do Nilson. Isso, depois 4 do Tuga, 8 10, do Agostinho, 18, mais 4 do Gazeta, 22 e quase 4 da Sueli. 22 e 26 ou 25 anos. 25 anos, aproximadamente. Então, vou desafiar. Aliás, até esses daí já pode ir preparando. Eu vou desafiar que eles, se eles mostrarem que eles fizeram 1/3 do que eu fiz em 25 anos, do que eu fiz em 4 anos, eu renuncio. Muito bem, com essa frase a gente encerra aqui o Café com Política. Iso, obrigado aí pela sua presença e boa empreitada aí nessa jornada, né? Porque vai ser um ano difícil, muito desafiador, né? E a gente quer o melhor para nossa cidade. Exato. Eu gostaria de agradecer a vocês, Café, ao Jabu, ao Ricardo, e dizer que com o passar do tempo você vai ficando com o couro grosso, viu? Se acostuma a apanhar e a bater. Quando eu aceitei a entrar nesse desafio, eu sabia que você pode apanhar muito, você esteve preso. Sim, 6 anos. Mas agora, infelizmente, nem todos estão vivos aí. Mas eu gostaria, eu nunca desejei que este ou aquele saísse de cenário, porque eu quero ter o prazer ainda de mostrar que o que fizeram foi errado. Por exemplo, a minha primeira cassação, que foi por causa de uma desapropriação que eu estava fazendo numa área do Mobite. Depois de 12 anos de cassado, eu fui absolvido pelo Dr. Benedito Ocuno, aqui em Bauru. Então, você veja, o estrago foi grande, mas o resultado foi pequeno. A Globo estava marcando, e eu tenho certeza que eles vão entrar nesse assunto, porque toda a história você precisa saber do começo, do meio, mas principalmente do fim, o que deu. Perfeito. Bom, Iso, obrigado aí pela sua presença. Estamos com o nosso horário no limite, né? Para entregar aqui para o Dum. Jabur, até a próxima semana. Até mais, bom final de semana a todos. E acompanha aí o Jornal da Cidade, uma edição especial nesse fim de semana. O Café com Política volta sexta-feira que vem. Na segunda-feira, eu com o Bizarro Colim, temos aqui um encontro com você com o Cidade 360 a partir das 6 da manhã. Para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.